louvou essa música várias e várias vezes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nunca é demais a gente declarar a grandeza do nosso Deus, aleluia. Nunca é demais a gente declarar o quanto Ele é grande, poderoso, santo, majestoso, e que toda honra e toda glória pertence a Ele. Então diga: força e poder. Diga: honra, glória, força e poder. Entregue tudo a Ele em nome de Jesus. Ofereça tudo a Ele, é tudo dele, é tudo por Ele, é tudo pra Ele, em nome de Jesus. Entregue tudo, tudo, tudo. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Oh, é tudo teu, Levante suas mãos. Levante suas mãos. Honra, a glória, a força e o poder a Jesus e o entregue tudo a Ele que merece toda a honra e toda a glória, a Ele que é digno, a Ele que já está aqui nesse lugar, aleluia, aleluia, diga a honra, igreja, diga. Entrega a Ele, entrega a Ele. Não cante apenas por cantar, entregue tudo a Ele. E o poder é um culto para Ele, aleluia. E o louvor. Se for para Ele, faça mais barulho, aplauda mais forte em nome de Jesus, glorifique o nome dEle, que Ele está aqui nesse lugar. O Rei da Glória está aqui nesse lugar. E é para Ele que nós iremos. Aleluia. Seja entronizado, Espírito Santo.
Seja entronizado, Espírito Santo. Você é mais que bem-vindo aqui nesse lugar, Jesus. Mais que bem-vindo. Quando meu aleluias começou.
declarando palavras de amor ao seu Deus. Vai dizendo que Ele é santo, santo, santo e exaltado. Que não há nenhum Deus como Ele. Que não há nenhum Pai como Ele. A tua presença aqui eu quero. A tua presença aqui eu busco. A tua presença aqui eu quero. A tua presença aqui eu busco. A tua presença aqui eu quero. A tua presença eu busco. A tua presença aqui eu quero. Declara as tuas promessas para você. Declara as promessas de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Declara as promessas. Me mudaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me, me lembraste. De tuas promessas até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve. Não há medo em teu amor. Capturou-me. Para ti eu vou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queremos conhecer mais, Pai, da Tua presença. Mais desse esplêndido amor, Pai, que nos abraça todos os dias. Queremos mais de Ti nessa noite também, Pai. Vem mais sobre nós nessa noite. Louve com seu coração nessa noite, diga isso. Sobre mim se Diga isso. Esplêndido amor que atravessa o coração, cruzas eras sobre a minha boca, me abraça.
Se você sente esse amor, aplauda Ele. Aleluia. Se você ainda não abriu seu coração, ainda há tempo, em nome de Jesus. Entrega o teu melhor para Ele. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma canção cantada, mas seja o seu melhor. Entregue a Ele. A Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Por isso vamos cantar mais uma canção dizendo que Ele é digno do nosso louvor, da nossa vida, da nossa adoração, porque Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso tudo. Aleluia. Ele é o nosso tudo, e sem Ele nós não somos nada. Então entregue, sem reservas, entregue tudo, e deixa a glória descer aqui nesse lugar. Aleluia. Deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida, descer sobre esse lugar, em nome de Jesus. Chega de vir para o culto de um jeito e sair da mesma forma. Deus, Ele quer te entregar mais, mas é preciso você abrir o seu coração. A palavra dele fala que Jesus, Ele bate a porta, ou seja, você tem que abrir o teu coração. Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Abre o seu coração e deixa Cristo entrar. Abra a porta do teu coração e diga que Ele é o teu fundamento, que Ele é o teu tudo. Diga que Ele é digno dessa canção. Aleluia. Diga a Ele com todo o teu amor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Mais uma vez, diga que Ele é santo, santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
recebe toda a honra, receba toda a glória, receba todo o louvor aqui nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós estamos de corações abertos aqui nessa noite. É para te adorar que nós vivemos, Deus. Eu vivo só pra te adorar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te adorar. Passe em nosso meio, Espírito. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Eu vivo só pra te Nós adorar. vivemos para te adorar, Jesus. Nos quebranta essa noite, Pai. Se for preciso, nos quebra, Senhor. Nos quebra e nos refaz essa noite. Aleluia, Deus. Recebe, Deus. A nossa adoração. Nós estamos aqui, Deus, porque reconhecemos que sem ti nada somos. Nós estamos aqui porque reconhecemos que somos completamente dependentes da tua presença. E que sem ti nada podemos fazer. Mais um sábado reunidos na tua presença, em comunidade, dizendo que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Dizendo que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, nós não queremos ser as mesmas pessoas de sempre. Nós queremos ser tocados por Ti mais uma vez. Tocados por Ti mais uma noite, Jesus. Leva toda a mente, todo o coração cativo à Tua presença, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus gracioso. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus que recompensa. Mas nós sabemos também que o Senhor é um Deus justo, um Deus que onde chega e há pecado, o Senhor jorra o teu sangue e todo pecado é dissipado, e toda mente é purificada, e todo coração é santificado. Por isso que nós te adoramos, Jesus. Porque um dia o Senhor decidiu morrer no nosso lugar, Jesus. Aquela cruz que era nossa, mas o Senhor escolheu morrer por mim e por cada um que aqui está, para nos dar vida, vida em abundância, para perdoar os nossos pecados. Nós não merecemos a Tua presença, Deus. Nós não merecemos, Espírito Santo. Mas o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu se entregar por nós. Por isso nessa noite nós queremos nos render a Ti, nos entregar a Ti, Jesus. Reconhecendo que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Sim, Jesus. Passeia nesse lugar. Pra te adorar, Sonda os corações, Pai. pra te adorar. Sonda as mentes. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa presença maravilhosa, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Satisfação estar aqui mais um sábado na presença de vocês e na presença do Senhor Jesus, para juntos estarmos adorando ao Senhor, buscando mais da face dEle e o conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo
cada vez mais. Mas nesse momento eu queria saber se tem alguém aqui que está nos visitando essa noite. Você poderia acenar com sua mão para que eu possa lhe reconhecer, a igreja lhe reconhecer. Temos 2 jovens ali. Por gentileza, vocês poderiam ficar em pé. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida delas. Sejam muito bem-vindas aqui nesse lugar. A casa é de vocês e tenham certeza, vocês podem sentar já. Tenham certeza que o Espírito Santo, ele vai falar profundamente aos seus corações e ao de todos vocês também, em nome de Jesus. Queria que projetasse aí na tela o texto, lá em Atos. Atos, no capítulo 4, versículo 32 ao 35. Nós vamos estar fazendo agora o nosso momento de ofertório, o nosso momento de dízimos. E eu trouxe nessa noite esse texto, porque ele é um texto que fala profundamente ao meu coração. E se você veio nos dias do aniversário da nossa igreja, foi ministrado aqui sobre a igreja primitiva, sobre os primeiros cristãos, sobre esse coração voluntário que eles tinham, sobre o poder que a igreja no início tinha. E é esse texto que eu quero falar para os nossos corações nessa noite. Atos capítulo 4, versículo 32, e diz o seguinte: E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Essa é a verdade que o Senhor espera de mim e de você. Como nós lemos no versículo 32, era o coração e a alma daqueles que criam. Nós precisamos ser um em Jesus. A unidade que o pastor Augusto sempre prega aqui nesse púlpito. Nós devemos ser um, ter o mesmo pensamento, a mesma atitude, porque dessa forma o Senhor ele vai agir de forma estrondorosa nas nossas vidas. E nessa noite, o Senhor ele deseja de mim e de você um coração voluntário. Então eu gostaria já de chamar os meninos que estão escalados aqui, para que possamos fazer esse momento do ofertório. E assim como era naquele povo, onde eles não faziam nada por obrigação, nada porque era solicitado, mas porque eles andavam em unidade, mas porque eles tinham um só coração, eles faziam isso de bom grado ao Senhor, porque eles sabiam que essa atitude ia agradar a Deus e que essa atitude ia ajudar as pessoas que precisavam, que necessitavam. Então, nessa noite, eu convido você, não por obrigação, não por pesar, mas por um coração voluntário e uma atitude de unidade, que possamos ofertar e dizimar ao Senhor. Então, convido você a ficar em pé para que nós possamos orar, e em seguida você oferta, se for com o dinheiro, levante seu envelope, se for o cartão, levante o cartão, e você que está em casa, está aparecendo aí as informações, o QR Code, aponte a câmera do seu celular, que vai abrir o link direto. Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de demonstrarmos um coração puro e voluntário a Ti, onde em unidade, em comunhão nessa noite, Pai, possamos ofertar a Ti, dizimar aqui na Tua casa, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está em casa, Jesus. Abre as comportas do céu sobre estas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Sente-se e dizime e oferta ao Senhor com alegria. Teu coração levarei.
Isso foi o que você perdeu no último episódio da série Cartas. Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo. Gente, nós hoje vamos tratar aqui nesse 7º episódio, penúltimo episódio, sobre os capítulos 13 e 14 da carta de Paulo ao Romanos. Nós vamos falar sobre dignidade, sobre ter ou levar uma vida digna. Para viver de maneira digna traz algumas implicações. A primeira implicação é que eu e você precisamos estar sujeitos às autoridades. Como eu e você temos lidado com as autoridades sobre as nossas vidas? Adolescentes e jovens cristãos talvez precisem aprender sobre esse princípio. As autoridades foram instituídas por Deus, diz a palavra, porque Deus é a fonte de toda autoridade. Ele é a autoridade maior. Ele governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Toda autoridade sobre a sua vida foi instituída por Deus. Então você precisa se sujeitar. Em segundo lugar, uma vida dignamente implica em amar ao próximo. Isso aqui já é fácil demais, né? O seu próximo é aquele que também, assim como você, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a plenitude da sua comunhão com Deus, ela depende diretamente da comunhão com o seu irmão. Viver dignamente implica em amar ao próximo incondicionalmente. Em terceiro lugar, viver dignamente implica também em viver na luz. Viva na luz, como que é o sol do meu dia, como alguém de que não tem do que se envergonhar. Chegou a hora de despertar do sono, o tempo é chegado. Você não discerne ainda o tempo que nós estamos vivendo. Viver dignamente implica agradar a Deus. Quem somos nós para julgarmos alguém? E quem somos nós para desprezarmos alguém? Se você se acha forte na fé, se você é tão forte na fé, por que você não ajuda aquele que é mais fraco? Vamos, acima de tudo, buscarmos viver dignamente, de maneira que o nosso maior alvo seja viver para agradar a Deus, acima de todas as coisas. Pode dar glória a Deus aí? Todo mundo já sabe que eu tenho meus toques, né? Eita glória. Ficou no lugar, viu, Lucas? Eu que vacilei aqui. Ficou certo. Depois eu te digo qual é o segredo aqui, viu? Eita glória. E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Diga amém, diga glória a Deus. Faça um barulho de crente aí em nome de Jesus. Bem, gente, queria dizer para vocês uma coisa, primeira mão, de antemão aqui, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que no poder do nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que a partir desse culto, nós vamos viver a cada sábado experiências extraordinárias com Deus e com o Espírito Santo nesse lugar. Se você crê, se você está comigo, diga um amém. Agora diga um amém bem forte, porque nós temos a certeza que desde segunda-feira, quando essa semana se iniciou, o Senhor preparou um momento extraordinário da liderança, juntamente com o Ministério de Intercessão. Na segunda-feira à noite nós estávamos aqui, e o Senhor nos mostrou que Ele está fortalecendo as colunas desse ministério, e a partir do fortalecimento e do estabelecimento dessas colunas, bem formadas, bem estabelecidas, bem acabadas, prontas, todo o restante do edifício, todo o restante da edificação virá com toda a qualidade, com muito poder. E nesse lugar, sobre a minha vida, sobre a sua vida, está sendo derramado uma autoridade, uma unção, está sendo liberado algo novo sobre as nossas vidas, para que a partir de hoje, eu e você, ao sairmos da nossa casa e chegar nesse lugar, não fiquemos atônitos, não fiquemos parados ou apáticos diante daquilo que está acontecendo, mas que eu e você possamos permitir nos mover no poder do Espírito Santo de Deus, que é manifesto nesse lugar. Não fica de bobeira não, porque o vento está soprando, o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar. Estamos no nosso último episódio dessa primeira série, dessa primeira temporada
da série Cartas, que o Senhor colocou no nosso coração. Estamos concluindo hoje a primeira temporada, Romanos. Sábado que vem vamos seguir com algumas outras atividades. Estejam em oração, galera. Vamos nos unir, vamos nos alinhar, porque a partir do próximo sábado que vem nós já estamos viajando e pensando em algumas coisas diferentes que nós podemos começar a realizar. Se prepare também, vou dizer logo a você aqui, se prepare também para começar a sair dessas portas para fora, para falar do nome de Jesus, para muitas pessoas que estão lá fora, porque em nome de Jesus que não possamos mais retroceder nesse tempo de pandemia, e que a partir de então, eu já estou vendo algumas igrejas se movimentando, eu já estou vendo algumas igrejas que voltaram às suas atividades evangelísticas, nos presídios, na praia, na rua, nas praças, e se você está comigo, vamos fazer isso também, porque está sobre a minha vida, e sobre a sua vida a responsabilidade, ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem aqui vai, diga eu vou! Porque esse lugar vai ser pequeno para a quantidade de jovens e adolescentes que nós iremos reunir aqui. A galera Chosen está aí também? A galera Chosen? É, Jason, é, Mateus, Rebeca, a galera Chosen. Esses dois ministérios que estão, o Liberty que já existe, o Chosen que está se consolidando. Pequeno será esse lugar para os cultos de adolescente e os cultos de juventude que nós teremos aqui. Se você crer, diga mais um amém. Galera, eu estou cheio aqui. Se você quer ser cheio nessa noite, então abra a porta do seu coração, como o Robert já falou aqui. Ele está à porta e bate. Estamos hoje, gente, nosso último episódio dessa série extraordinária. Será que alguém aqui lembra e tem a certeza que veio em todos os episódios? Alguém que veio em todos? Levanta a mão aí, ninguém veio em todos. Alguém que veio em todos, levanta a mão bem alto para ver. Olha, tem uma galera. Que bom, que maravilha. Eu tenho certeza que você foi abençoado. E mais uma vez eu queria deixar aqui a dica. Se você ainda não parou para ler essa carta completa, faz isso, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Estejam ligados aqui, ó. Não se despecem com nenhuma outra coisa. Fiquem ligados no céu. Então, olha, se você não parou ainda para fazer isso, faça isso, não perca tempo não. Nós já encerramos a série, foram 8 sábados aqui. E será que você ainda não parou para começar a ler essa carta? Se você não parou ainda, faça isso hoje no nome de Jesus. Chegue na sua casa e comece a ler. Leia um capítulo, leia 2, sei lá, quanto tempo você achar necessário. Mas não leia simplesmente assim, aquela leitura dinâmica, passando a vista, não. Vai meditando em tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, nessa carta que é poderosíssima. E virá a segunda temporada. Não sei, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. O Espírito Santo é quem vai direcionar. Virá a segunda temporada com uma nova carta escrita pelo apóstolo Paulo. Mas estamos aqui para finalizar essa primeira temporada. Romanos. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, não se dispersasse agora. Eu queria que você parasse um pouco. São apenas 2 horas, 2 horas e meia que a gente fica aqui. Dedique esse tempo exclusivamente ao Senhor. Se necessário for, meu irmão, desliga aí os dados móveis do teu celular. Não se dispersa com isso não. Em nome de Jesus, amém? Usa teu celular agora somente para acessar a Bíblia, se assim for necessário. Posso ouvir amém? Valeu, vamos estar junto aqui. Romanos, gente, preste atenção. Ele é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento. É considerado a epístola das epístolas. Alguns vão tratar como o Evangelho segundo Paulo. Uma exposição em defesa do Evangelho da graça. Os eruditos, gente, eles comparam Romanos às cordilheiras do Himalaia. Eles vão dizer que Paulo subiu às alturas mais excelsas e atingiu o ponto culminante da teologia cristã. Alguns vão dizer que ele é o livro mais importante da Bíblia. Ele é o livro da Bíblia também que teve maior influência na história da igreja. E um cara chamado William Greathouse, acho que é assim que fala, William Greathouse, descrevendo ainda a singularidade de Romanos, ele cita Lutero e afirma o seguinte, preste atenção, eu vou ler aqui. Esta epístola é parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho,
que certamente merece a honra de um cristão, não apenas conhecê-la na memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida, e quanto mais ela é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Então, mais uma vez eu queria dizer para você, se você não fez ainda a leitura dessa carta extraordinária, comece hoje e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração através dessa palavra, pois ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma a nossa vida, ela transforma a nossa história. Galera, nós iniciamos, não sei que dia, mas seguimos uma sequência de até então 7 episódios, e no primeiro episódio nós estivemos falando aqui sobre colocar sobre a mesa as cartas da verdade, quando tratamos do capítulo 1 e 2, e alguns versículos que eu gostaria de destacar. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também encontramos em Romanos 2,11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. No segundo episódio, com o nosso brother lindo, nosso diamante negro Pedrinho, ele trouxe aqui um tema: a nossa responsabilidade de crer. E o versículo 3, capítulo 3, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Por isso eu e você, todos nós, independente de classe social, cor, altura, independente de qualquer outra coisa, nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. No capítulo 5 e 6, nós trouxemos aqui um tema: mortos vivos, ancorados no porto da graça. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Romanos 6:23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E trouxemos esse paralelo entre a morte para o pecado e a vida em Cristo Jesus. Por isso, mortos vivos, amparados, ancorados no porto da graça. No episódio 4, capítulo 7 e 8, a pastora Andréa trouxe aqui um tema bem atual. E aí, qual vai ser? Você tem que escolher de verdade, mas não é escolher o que aquela canção chula fala, não. Você tem que escolher entre a verdade que liberta, ou entre as mentiras que aprisionam. E ela trouxe aqui os dilemas de Paulo. E aí Paulo, lá no capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Será que nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, de carentes, de necessitados da glória de Deus? Mas aí ele inicia o capítulo 8, no versículo 1, dizendo: porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe alguém nessa noite aqui que está em Cristo Jesus? Existe alguém aqui nessa noite que é verdadeiramente livre em Cristo Jesus? Diga glória a Deus, se você foi liberto pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso somos a igreja da liberdade, por isso somos a juventude Liberty. Aleluia, se alegra comigo aí. Episódio 5, capítulo 9 e 10, pastor Ezi, ele trouxe aqui o tema: livres para amar o amor. E eu gostaria de destacar 2 versículos, Romanos 9 e 20, que diz: quem és tu, ó homem? Quem sou eu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem fez: por que me fizestes assim? Tudo isso é prova do amor de Deus com a minha vida e com a sua vida, porque não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E ele te ama tanto que ele não quer permitir, ele me ama tanto que ele não quer permitir que vivamos as nossas vontades para bater com a cara na parede. Ele quer que nós vivamos a sua, que é boa, perfeita e agradável, para desfrutar de uma vida abundante que ele tem para nós. E no capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse é o maior e o melhor presente que Deus em seu Filho Jesus pode oferecer para mim e para você.
No episódio 6, Romanos 11, 12. Nosso evangelista, teólogo, pastor Mateus, cadê ele, hein? O cara trouxe um tema aqui que eu digo, meu Deus, olha o tema. A igualdade dos judeus e gentios para a salvação e a manifestação do corpo de Cristo em todas as áreas dos relacionamentos. Falou-se aqui sobre o relacionamento com Deus, falou sobre os relacionamentos com os nossos amigos, falou com o relacionamento com os nossos inimigos. E aí? Como é que anda o teu relacionamento? E aí, versículos tão conhecidos, Romanos 11, 33. Paulo aqui no capítulo 11, parece que ele dava sinal de que parecia que ele ia encerrar sua carta, Lucas. Onde ele encerra aqui essa série de ensinamentos de doutrina, e ele vai dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, ou quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? No capítulo 12, versículo 2, tão conhecido nosso, vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Semana passada, episódio 7, capítulo 13 e 14, nós estávamos aqui falando sobre viver dignamente. E lá no versículo 13, do capítulo 13, diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicices ou dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Até semana passada, 14 capítulos, cheios de ensinamentos, cheios de desafios, para que eu e você possamos viver o melhor daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Será que alguém foi abençoado com esse simples resumo que eu trouxe aqui? Levante sua mão e diga muito obrigado pela tua palavra, Deus, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Tem alguém aqui que crê? Diga amém. E hoje chegamos no episódio 8, o último episódio, onde vamos falar do capítulo 15 e 16. E eu queria tratar sobre um tema que já foi até mencionado aqui, que eu adoro falar sobre ele, e eu vou sempre falar sobre ele, porque ele é sempre necessário. Pensa aqui comigo. Vocês já pararam para perceber, existe aqui alguns atletas, personal trainers, vocês já pararam para perceber a diferença entre uma brincadeira e uma competição? Quem aqui, tempo de menino, né? No meu tempo era assim, é a brinca ou é a vera? Ainda tem isso hoje, tem? Tem isso hoje ainda, galera? Tem? Vocês não sabem o que é isso, não? Ismael está dizendo que não sabe o que é, não. Sabe? É a vera? Quem lembra desse negócio aí? Lembra, Ninha? É a brinca ou a vera? Mas quem sabe aqui discernir a diferença entre uma brincadeira e uma competição? Na brincadeira, Peron, eu não sei se foi assim no teu tempo, mas geralmente, não faz muito tempo não, Peron. Não chegou nem tua vez de ser vacinado ainda, está esperando 25 mais, né? Eu também, estou esperando 25 mais. Porque eu tenho 38, então é 25 mais, amém? Galera, eu me lembro bem que na brincadeira, Eulão, a galera fazia assim, vamos fazer uma rachinha de bola? O que é que fazia, Brunão? Separa logo, se tem 4 cabeças que joga melhor, separa logo esses 4, para não ficar os 4 no mesmo, e o dono da bola, né? Porque se o dono da bola não ficasse, aí separa os melhores, separa eles aqui, porque a partir deles, a gente forma os times. Era assim ou não era assim? Para quê? Para que a brincadeira fosse, diga, saudável. Diga assim, para que a brincadeira fosse equilibrada, diga equilibrada. Na brincadeira era assim, sim ou não? Para não ficar aquela história assim, vai ficar garapa, né? Se botar Brunão, Mateus, Lucas Lima, Bruno Vasco, que joga muito num time só, aí vai ficar garapa, não vai dar para ninguém. Então na brincadeira, galera, preste atenção, na brincadeira se procurava o equilíbrio, porque o equilíbrio trazia um momento de brincadeira saudável, sim ou não? Tá interessante isso? Agora na competição, alguém está preocupado em equilibrar os times?
Senti um. Aí, agora sim. Porque eu chego a parar assim. Na competição, alguém está preocupado em equilibrar meu personal? E aí? Na hora lá do CrossFit, não vamos ver. E aí? Se tu estiver lá na barra lá, para fazer 10, o cara do teu lado não está aguentando, tu vai lá descer para ajudar ele? Meio difícil, né? Por quê? Porque na competição a gente não busca o equilíbrio. Na competição a gente só quer vencer. E eu estava viajando nisso hoje. Porque no reino de Deus, como eu coloquei hoje no grupo, nós não somos concorrentes. Nós somos complementos uns dos outros, diga amém. Nós não estamos aqui para concorrer, para competir. A célula Ebenezer contra a célula Metanoia, ou a rede Black contra a rede Azul. O ministério de louvor contra o ministério do Libertense, não. O Senhor nos chamou para sermos corpo, e o corpo ele se complementa. Então, se o corpo se complementa, diferentemente de uma competição, nós precisamos fazer como era na brincadeira. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Diga equilíbrio. E outra coisa interessante que eu queria falar, que eu sempre falo isso aqui, mas eu gostaria de repetir, até para aqueles que vão casar daqui a uns meses aí. O casamento, galera, é top, é bom demais. Olha, se alguém diz para você que casar é ruim, é mentira do diabo. Porque eu estou casado, vai fazer 12 anos e eu sou feliz demais. Todos os dias do meu casamento é como se fosse o primeiro. Case de acordo com a vontade de Deus e desfrute dessa bênção na sua vida. Porque tem muita gente aí fora pregando que casamento não vale a pena dividir sua vida com alguém. Eu lá quero dar satisfação a ninguém. Esse mundo está cada dia mais egoísta, e esse egoísmo tem até adentrado as portas da igreja e tem roubado princípios e valores que o Senhor estabeleceu para que eu e você vivêssemos. Quem aqui quer casar, dá glória a Deus? Nem todo mundo quer, né? Não sei porquê. Pensa comigo, o diabo está furioso, e a gente tem falado sobre isso. Falamos na célula essa semana. O diabo tem agido de uma maneira tão ferrenha, Peron, que ele não quer permitir nem que as famílias mais sejam estabelecidas. Está cheio de jovem cristão com a cabeça muito doida, com a cabeça embaraçada. Por quê? Porque infelizmente é verdade, a gente vê alguns maus exemplos, e por isso o diabo tem colocado sujeira no meio do seu coração, achando que é melhor ter uma vida sozinho, e eu vou ser rico, eu vou prosperar, eu não vou dar satisfação a ninguém, eu não quero dividir minha vida com ninguém. Isso é coisa do diabo, isso é mentira do diabo. Porque desde Gênesis, lá no capítulo 2, Deus olhou assim e disse: não é bom que o homem esteja só. Se ele falou, está falado. Ele sabe o que ele estava falando. Ele disse: eu vou fazer para ele uma ajudadora que ele seja idônea. E lá no final do capítulo ele vai dizer assim, ó: vai deixar o homem pai e manhã, e vai se unir à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. Isso é bênção de Deus. Se existe alguém aqui casado e pode dar um glória a Deus por essa bênção, levante sua mão para o céu e diga glória. Eu oro e profetizo casamentos abençoados sobre vocês, vidas conjugais bem estabelecidas, bem fundamentadas na rocha que é o Senhor. Eu profetizo homens e mulheres completamente plenos e realizados em suas vidas conjugais, no poder do nome de Jesus. Mas no casamento nós somos desafiados a viver algo interessante. É o que vai falar Paulo nesses últimos 2 capítulos de Romanos. Nós somos desafiados a viver a unidade em meio à diversidade. Estamos casados há 11 anos, eu e Fatinha. Obrigado. Oi. Estamos casados há 11 anos. Mas nós não pensamos da mesma maneira. Nós não somos iguais. De vez em quando a gente diverge por um motivo ou por outro. Mas nem por isso. Não é pelo fato de divergir com ela em alguns pontos, em algumas opiniões, que eu sou impedido de viver com ela uma verdadeira e plena unidade estabelecida em Cristo. Não é por isso, não é por sermos diferentes que eu sou impedido de amá-la verdadeiramente. E o Senhor chamou a mim e a você, porque Ele faz essa relação, sim ou não, de Cristo com a igreja sobre um casamento, não é verdade? Sim ou não? Nós somos a noiva. Quem aqui é noiva de Cristo? E Ele nos chama para viver esse relacionamento. Nós também somos o corpo de Cristo.
E nós cantamos: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Aquele dava até mais alto um pouquinho, dá um pouquinho mais de gás aí que... Valeu? Obrigado. Então, gente, o tema da mensagem de hoje: unidade em meio à diversidade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, se não abriu ainda. Capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler inicialmente os primeiros 7 versículos. Romanos capítulo 15, verso de 1 a 7. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: ora, nós que somos fortes. Isso aqui é Paulo falando, ó Paulo, se colocando aqui como forte. Lembra que no capítulo anterior, se falamos sobre essas questões? Quem não lembra? Os fracos na fé, os débeis, sei lá como é que fala na fé, os fracos na fé, que julgavam os mais fortes por algo que comia, por algo que bebia, ou por não considerarem as datas sagradas. Também em contrapartida, os fortes na fé, que achavam que não precisavam se preocupar com isso, mas que desprezavam aqueles mais fracos. Então o pecado dos mais fortes que desprezavam os mais fracos, e o pecado dos mais fracos que julgavam os mais fortes. Quem lembrou aí? Então Paulo está aqui dizendo: ora, nós que somos fortes, olha o que ele vai dizer: devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Poderíamos ler esse versículo e ir para casa meditar a noite inteira. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, versículo 7, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Feche seus olhos, ore pela minha vida. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia do teu servo, mediante essa palavra tão poderosa. Mas me ajuda nessa noite, para que na condução, na direção do teu Espírito, nós possamos ser edificados por essa palavra nessa noite, Deus. Fala ao meu coração, fala aos nossos corações, e que possamos sair daqui, Deus, enriquecidos e edificados em Ti e na força do Teu poder. Nós assim te pedimos, oramos para que o Senhor abra os corações, prepare os corações, aguça os ouvidos espirituais nessa noite, para que possamos sair daqui fortalecidos e enriquecidos pela Tua palavra. Nós assim te pedimos em nome de Jesus, diga amém. Queridos, unidade em meio à diversidade. Eu acho que ficou bem claro aqui, nesses primeiros versículos que nós lemos. E aí eu queria trazer aqui algumas lições para nós nessa noite, baseado nesse capítulo 15 e 16 sobre esse tema. E em primeiro lugar, quem entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, busca sempre o equilíbrio entre fortes e fracos. Busca sempre o equilíbrio entre fortes e fracos. Se ligaram no que eu falei aqui da ideia da brincadeira? Vamos equilibrar? Vamos botar os cabeças aqui para que a coisa se torne saudável. Então, aquele que entende esse propósito de viver a unidade em meio à diversidade, galera, busca esse equilíbrio entre fortes e fracos. Se julgamos que temos entre nós alguns que são mais fortes, que já têm mais a sua vida bem estabelecida, que já tem uma caminhada cristã de muitas experiências, mas se também temos entre nós novos convertidos, ou irmãos que talvez vieram de outras igrejas mais tradicionais, e ainda têm algumas dificuldades de lidar com alguns temas e algumas situações, como devemos agir para viver o propósito da unidade em meio à diversidade? Paulo, queridos, ele se inclui, como eu já disse, ele se inclui aqui no grupo dos crentes fortes. Mas sabe o que é interessante? Você que se julga forte,
Ele não se inclui no grupo dos crentes fortes para se gabar ou se gloriar nisso, e sim para exortar os seus irmãos em Roma a serem imitadores de Cristo. Foi isso que nós lemos, sim ou não? Então você que se acha forte, você que tem aí sua mente mais aberta, não, mas isso é legalismo, isso é religiosidade. Olha o que Paulo está ensinando, aquilo que o próprio Jesus já havia nos ensinado. Não devemos viver para os nossos próprios interesses, como ele escreveu lá na carta de Paulo, na sua carta também aos Filipenses, no capítulo 2. Se há exortação se há o Espírito Santo sobre vocês, tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não considere somente as coisas que são propriamente suas, mas considere também o interesse do seu irmão. Isso é reino. Isso é a vida que Deus tem preparado para que eu e você vivamos. Isso é a vida que Deus tem preparado para que essa igreja viva. Uma igreja que é livre para amar. Uma igreja que carrega como sua marca o amor. No seu estilo, a alegria, a sua prática, a comunhão. Nós falamos aqui terça-feira sobre isso. Então, em primeiro lugar, Paulo se coloca como forte, mas não para se gloriar nisso, mas para dizer que os irmãos que se consideravam fortes, que fossem imitadores de Cristo, não agradando a si mesmo, mas agradando acima de tudo, em primeiro lugar, o seu irmão. Isso é buscar o equilíbrio. Para comigo e pensa. Quando é que o nosso corpo aqui está saudável? Quando você vai lá e faz um exame, né, Pedrinho? E todas as taxas estão, diga, equilibradas. Diga equilibradas. Sim. Porque se tiver alto demais, é problema. Se tiver baixo demais, também é problema, não é assim? Então precisa estar equilibrada. Então, galera, viver a diversidade, a unidade em meio à diversidade, em primeiro lugar, é buscar esse equilíbrio entre fortes e fracos, porque isso é bom para a edificação, como está no versículo 2. Falei logo no início. Segunda-feira estávamos aqui orando, e o Senhor nos mostrou uma grande edificação, uma grande obra. O fundamento é Cristo, Ele já foi estabelecido, Ele já está colocado no seu devido lugar. Nós cantamos aqui: eu vou construir a minha vida em ti, tu és meu fundamento. As colunas estão sendo estabelecidas através das orações e das intercessões. Mas eu pergunto, se uma obra, se uma edificação, ela parar no fundamento e nas colunas, e aí, minha arquiteta, fica legal? É arquiteto ou é design? Design? Arquiteta. Fica legal só o fundamento e as colunas? Eu acho que não, né? Por quê? Porque o fundamento, ele é fundamental. As colunas também são importantes. Mas se não vier as demais etapas dessa obra, ela fica inconclusiva, sim ou não? Deus não nos escolheu para sermos uma obra inconclusiva. Ele nos chamou para estabelecer sobre a minha vida essa obra que é poderosa. E Ele mesmo diz que Ele que começa, Ele é poderoso para aperfeiçoar e concluir e completá-la no poder do nome de Jesus. Você quer viver essa obra? Você quer ser um agente executor dessa obra? Então se coloque à disposição sempre do Rei e do Reino, para que possamos viver essa unidade em meio à diversidade, buscando sempre o equilíbrio entre aqueles que se julgam mais fortes, mas também sobre aqueles que são mais fracos. Buscando esse equilíbrio, galera, nós estaremos seguindo o exemplo de Cristo, como diz no versículo 3. Também as Escrituras nos ensinam muito a esse respeito, sobre a questão da unidade, e nós precisamos ter esse mesmo sentimento, como está escrito aí no versículo 5, uns para com os outros, para que assim o nome de Cristo seja sempre glorificado através da unidade. Para aí, pensa, uma família, talvez você conheça uma família, vizinho, talvez um vizinho seu, no prédio, que a família vive em pé de guerra, que a família vive o tempo todo é zoada, é quebra-pau lá. Essa família é referência para você? Você indicaria algum amigo seu para ir se aconselhar com o pai ou a mãe dessa família? Vocês estão aqui comigo, gente? Então, para que o mundo creia,
nesse evangelho que nós pregamos, nesse amor que nós carregamos estampados nessa camisa, para que o mundo creia. É preciso que eu e você, primeiramente, vivamos alinhados e alicerçados, vivamos a unidade em meio à diversidade, mesmo sabendo que somos diferentes, que pensamos diferentes, que temos opiniões diferentes, mas o mesmo sangue que foi derramado pelos fortes, também foi derramado pelos fracos, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele escolheu tanto os fortes como os fracos, e tanto os fortes como os fracos, eles são essenciais para que essa obra caminhe de maneira saudável e equilibrada no poder do nome de Jesus. Então esse é o primeiro caminho, buscar o equilíbrio entre os fortes e fracos. E nós não podemos desprezar ninguém, como está escrito no versículo 7 que nós lemos. Não podemos desprezar ninguém, pois todos já foram acolhidos pelo próprio Deus. Se Deus não despreza ninguém, quem sou eu e você para querermos desprezar alguém? Há um dia desse eu ainda escutei aqui, e eu espero que nós não escutemos mais, mas logo quando nós subimos essa juventude aqui, há 1 ano e meio atrás, se ouvia falar muito que aqui era um lugar de muitas diga panelinhas. Quem estava aqui desse tempo? Levanta a mão aí, irmão. Me ajuda aqui, vocês estão comigo? Se falava isso, sim ou não, Brunão? Aqui tem muita panelinha, cada um no seu quadrado, ninguém se mistura com ninguém. O Senhor nos escolheu para isso não, galera. Eu até disse e sei que é normal, é aceitável você ter seu grupinho, você ter sua galera de mais intimidade, sim ou não? É natural isso, a galera da tua célula, a galera do teu ministério, isso é natural. E eu até fui bonzinho, porque o Espírito Santo me disse, olha, as panelinhas elas podem até existir, o que não podem existir são as suas tampas, diga amém. Essas panelinhas não podem estar fechadas. Terminar o culto daqui a pouco, você identificar alguém que ficou de bobeira no canto, não tem para onde ir, vai sair a galera todinha para lanchar e o cara ficou no canto lá. Chama esse cara, joga ele dentro da tua panela também. Porque você não pode desprezá-lo, porque o próprio Deus também já o escolheu. É esse evangelho que o Senhor tem nos chamado para viver. Vivamos a unidade em meio à diversidade e, em primeiro lugar, busquemos o equilíbrio entre fracos e fortes. Queria que você agora passasse aí os versículos e fosse lá para o versículo 30 desse capítulo 15. Você está aí, diga amém. Versículo 30, quem achou, diga amém. Vamos ver a segunda lição nessa noite. Diz assim o versículo 30: rogo-vos, pois, irmãos, por nós, aqui é Paulo falando mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Galera, em segundo lugar, quem entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, mesmo se considerando forte, reconhece que não vence sozinho essa batalha. Quem está aqui comigo ainda, diz amém. Porque Paulo inicia o capítulo dizendo, eu que sou forte. Mas aqui no versículo 5, versículo 30, ele está convocando, ele está pedindo, ele está conclamando que os seus irmãos se juntem a ele nessa batalha. Você está entendendo, irmão? Aquele que se julga forte, ele percebe que sozinho ele não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos uns dos outros. Aprendemos desde pequenininho aquela musiquinha que a gente cantava, eu preciso de você, você precisa de mim. Quem conhece? Nós precisamos, a Regiane conhece, ó. Precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem né? Galera, o Senhor nos chamou para viver essa unidade em meio à diversidade. E mesmo se você se acha forte, reconheça que sozinho você não chega a lugar nenhum. Paulo está querendo dizer aqui que nós precisamos uns dos outros, sabe, como peças de um quebra-cabeça, onde todas elas são fundamentais. Assim nós nos completamos. Mesmo se julgando forte, ele não desmerece os demais e sabe que precisa do auxílio e da oração de todos os seus irmãos.
Gente, nós nunca podemos nos esquecer que nós estamos em uma batalha, sim ou não? Por isso ele pede que luteis juntamente comigo. É o pedido do apóstolo Paulo, e eu queria poder fazer desse pedido do apóstolo Paulo o meu pedido nessa noite, a cada um de vocês, filhos e filhas, homens e mulheres, jovens e adolescentes, a quem o Senhor escolheu para fazer parte desse ministério de juventude ou de adolescentes. Eu quero conclamar, assim como conclamou Paulo: ei, se juntem comigo em oração, se juntem comigo em favor desse ministério, se juntem comigo em tudo aquilo que o Senhor tem para realizar através da minha vida, mas também através da vida de cada um de vocês. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Paulo, ele tem aqui um objetivo, ele bem sabe que a oração move o coração de Deus em favor do homem. Ele quer visitar os seus irmãos lá em Roma. Eu não sei se você lembra, mas Paulo escreve essa carta a uma igreja a qual ele não conhecia. E ele tem o desejo de conhecer aquela igreja. E ele fala no versículo 31, para que eu me veja livre, versículo 32, a fim de que eu vá visitar vocês pela vontade de Deus. Paulo tinha um objetivo, e ele sabe que a oração move o coração de Deus em favor dos homens. Ele quer visitar os seus irmãos em Roma, e deseja chegar lá, não de qualquer maneira, mas ele deseja chegar lá com alegria. E para isso, sabe o que é que ele precisa? Ele conta com as orações dos seus irmãos. Ele pede para que eles lutem juntamente com ele. Se você se alegra com o sorriso no rosto do seu irmão, se você se alegra com a alegria do seu irmão, se junte a ele e entre juntamente com ele nessa batalha. Quando lutamos juntos, certamente desfrutaremos sempre da presença do Deus da paz, porque no versículo 33 ele conclui dizendo essa parte, esse capítulo 15: e o Deus da paz seja com todos vocês. Amém e amém. Galera, gente, preste atenção. Do começo ao fim dessa carta, Paulo se preocupa nós percebemos isso, com a unidade entre os judeus e os gentios. Por isso, olha que coisa linda, como está escrito lá nos comentários do nosso ilustríssimo pastor Hernandes Dias Lopes, que nós gostamos tanto. Achei lindo quando ele botou assim: por isso Paulo conclui declarando, preste atenção, que o Deus da paz fosse com eles. Olha que lindo. A palavra hebraica shalom, paz, era uma preocupação central dos judeus. Assim, o judeu Paulo, que é também apóstolo dos gentios, pronuncia sobre os seus leitores gentios a bênção judaica. Uau, né, Aninha? Dê glória a Deus. Diga glória a Deus. Precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo, galera. O braço não pode ir para um lugar e a perna para o outro, não. Nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos estar completamente saudáveis, cada membro do corpo. Porque se tiver uma perebinha no dedo mindinho do pé, se você não cuidar, ela vai tomar conta do pé, daqui a pouco da perna, daqui a pouco, tchau. É assim ou não? Então, se você identifica o seu irmão que está passando por alguma dificuldade, ajuda ele, porque senão quem vai se comprometer é todo o corpo. Porque a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A Bíblia vai falar sobre a diversidade do corpo lá em 1 Coríntios capítulo 12, e vai dizer que o pé não pode, que a cabeça não pode dizer para o pé que não precisa dele, que a mão não pode dizer para o que não precisa dele. Vai dizer que os membros do corpo que parecem menos desprezíveis, a esses é a quem Deus dá maior honra. Quem somos nós para desprezarmos alguém? Então a segunda lição para vivermos a unidade em meio à diversidade é, mesmo nos considerando fortes, reconheçamos que sozinhos não podemos vencer essa batalha. Em terceiro lugar, quem entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, reconhece o valor de todos aqueles que cooperam ao seu lado. Eu reconheço o seu valor, Brunão. Eu reconheço o seu valor, Thay, Mateus, Rebeca, Lima, Bela, Pedrinho, Jennifer. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Ô glória! Vai chegar o seu dia também, solteiro, amém?
Quem foi que eu faltei dizer? Laércio e Sara, que não estão aqui hoje, estão viajando. Paulo, ele vai declarar no início do capítulo 16, que a gente começa a ler e parece uma leitura meio, meu Deus, eu vou pular esses versículos aqui, porque Paulo começa a citar o nome de um bocado de gente. Se você não leu ainda, vai ler. Nós não vamos ler agora aqui para ganhar tempo, porque são 16 versículos. Paulo reconhece o valor de todos aqueles que cooperam ao seu lado. Paulo vai elencar aqui, galera, 27 nomes, acrescentando na maioria dos casos uma apreciação uma apreciação pessoal e uma palavra de elogio. Por que nós temos tanta dificuldade de elogiar alguém? Criticar? Meter o pau no pastor, que fala demais, né? Prega 50 minutos. Me ajudem. É uma falha minha, eu luto contra isso todas as vezes. Todas as vezes que eu preparo um sermão, eu digo, Senhor, eu vou pregar em 30 minutos hoje, mas esse é o pastor que Deus deu a vocês. Orem por mim, para que a graça dele seja sobre a minha vida. Mas enquanto a gente estiver aqui, seja 30, 40 ou 50 minutos, preste atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, porque a mensagem não é minha, a mensagem é dele. Ele se responsabiliza, ele faz como quer. Mas olha, Paulo, ele traz uma palavra de apreciação pessoal e um elogio a cada um desses nomes que ele cita. Paulo nos ensina como devemos fortalecer os nossos relacionamentos pessoais e sabe o valor de tratar as pessoas pelo nome e de lhes fazer elogios encorajadores. Paulo cita, Lucas, 27 nomes de homens e mulheres, de ricos e de pobres, de senhores e escravos, porque ele reconhece que todos aqueles, juntamente com ele, cooperam para esta boa obra. Quem entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, reconhece o valor daqueles que cooperam ao seu lado. Não podemos jamais nos esquecer, galera, que nós somos uma família e toda boa família precisa lidar com a diversidade, sim ou não? Nós podemos notar aqui, como eu já disse, que os nomes citados por Paulo, nós temos homens, mulheres, senhores, escravos, pobres, ricos, gentios, judeus, mas todos estão em Cristo. Ele vai citar pelo menos 5 vezes ao longo do versículo 1 ao versículo 16, que essas pessoas estão em Cristo. Quem aqui está em Cristo Jesus? Quem aqui faz parte dessa família celestial? Se você faz parte e seu irmão do seu lado também faz parte, reconheça o valor da pessoa que está do seu lado, porque por mais que você a despreze hoje, possa ser ela amanhã a mão usada pelo Senhor para te erguer de uma situação completamente difícil. Pode ser ela amanhã os braços usados pelo Senhor para te abraçar em uma noite fria, escura e de muitas lágrimas. Reconheça o valor de cada um dos que estão ao seu lado. Ah, mas eu sou líder. Olha para Jesus e faz como Jesus fez. Eu já citei 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou citar novamente. Leia 1 Coríntios capítulo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muito, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, olha só, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ei, líder de célula, supervisor de rede, pastor, da mídia, do louvor, seja lá do que for, ei, ninguém é melhor do que ninguém. A todos foi dado de beber do mesmo Espírito. O Espírito que habita em você também é o mesmo que habita em mim. Somos esse corpo, somos essa família, galera. O Senhor tem nos levantado para esse tempo, para viver um tempo extraordinário. Ei, eu disse no início e vou continuar dizendo, e vou continuar declarando: nós vamos viver o melhor ano nessa juventude. Ainda temos alguns meses pela frente. Se você também quer viver junto comigo, vem, se junta com a gente e vamos dar as mãos e vamos voar, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar na minha, na sua vida e através das nossas vidas. Em último lugar, quem entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, sempre vai estar ligado para combater aqueles que semeiam
contendas e provocam divisões. Estamos falando de unidade em meio à diversidade. É fato que somos diferentes. Marido e mulher são diferentes, não tem para onde correr. A gente conversou, né, lá em casa, Luiz e Malu, sobre as diferenças que nós encontramos no início do casamento, eu e Fatinha. São duas culturas diferentes. Fatinha vem de um casal de pais, eu vim de outro. Na minha casa todo mundo dorme depois de 1h da manhã. Na casa dos pais de Fatinha, 9h da noite, estava todo mundo dormindo. Conflitozinho simples e besta, Brunão. Mas no início do casamento, a gente recém-casado, 9h da noite, Fatinha queria estar na cama. 9h da noite, para mim, a noite está começando. E aí ela dizia para mim: meu amor, como é que é isso? A gente é recém-casado, você não vem se deitar comigo. Vê que coisa simples, mas que estava causando um problema. Como é que se resolve isso? Primeiro ponto da mensagem. Você que vai casar também nesses dias. Você que vai casar nesses dias. Como é que se resolve isso? Ela querendo dormir de 9 horas. Eu querendo me deitar depois de 1h da manhã. Vocês percebem que o pastor de vocês bota uma mensagem de madrugada? Ali eu estou vivo, 4h da manhã. Durmo, 4 horas, 9 horas eu estou em pé, estou novo. Dormir 3 horas, 4 horas para mim está de boa. Mas como é que se resolve esse conflito no início do casamento? Ela está certa, ela não está? Mulher recém-casada, querendo se deitar com o maridinho do lado, né? Um pezinho em cima assim, aquele negocinho, Bruno, tal, né? Aquele chameguinho tal, né? E a mulher e eu ligadão, 9 horas da noite, a mulher já capengando. Como é que se resolve isso? Diga assim, trazendo para o equilíbrio. Diga, trazendo para o equilíbrio. E aí a gente começa a negociar. Porque a gente se ama, velho. Se eu amo minha esposa e ela me ama, se a gente casou para viver o resto da vida junta, para que a gente vai se apegar com problemas tão pequenos? Porque a gente não traz a solução para o negócio. Fácil. Fatinha, vamos fazer o seguinte, meu amor, linda, maravilhosa. 9 horas da noite, quer se deitar? Tá bom, meu amor, me deito com você. Eu boto o meu pezinho em cima do seu assim. E quando você dormir, eu levanto da cama e vou fazer minhas coisas. Mas tá resolvido, velho. O que ela queria era meu pezinho em cima do dela lá, Bruno. O que ela queria era o cheiro do negão aqui do lado dela. Resolvi o problema depois que ela dormia. Porque quando ela dorme, meu filho, esse prédio pode cair. Ela não acorda. Resolvemos o problema no início do casamento. Hoje, dorme de 2 horas da manhã, dorme de 9, dorme de 10. Com 2 meninos. Vocês vão saber o que é isso, vocês vão chegar lá. Mas, em último lugar, quem vive a unidade, quem entende esse propósito, está sempre ligado para combater aqueles que semeiam contendas e provocam divisões. Galera, vai aí para o versículo 17 do capítulo 16. Parecia que o apóstolo Paulo já estava finalizando a carta. Parece que de repente ele sente a necessidade pelo Espírito Santo de trazer mais um alerta àquela igreja. Quantos alertas Paulo trouxe à igreja de Roma que servem para mim e para você? Segundo Paulo, vamos ler aqui os versículos rapidamente. 17 diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos ou dos ingênuos. Versículo 19, ele começa dizendo assim, ó: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples ou puros para o mal. E o Deus da paz, mais uma vez, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Galera, segundo Paulo, mediante esses versículos, 2 coisas são necessárias e precisam ser feitas. A primeira é notar, é identificar quem são aquelas pessoas que provocam divisões e escândalos. Sim ou não? Está escrito aí ou não? Vê aí, ele vai dizer assim, ó: noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Então a primeira coisa a ser feita é buscar, sabe o que? Discernimento espiritual. Nós não podemos julgar ninguém, não temos essa autonomia, não nos foi dado esse direito.
mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Se temos esse Espírito em nós e somos cheios desse Espírito, Ele nos dá a capacidade de discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não. Então a primeira coisa que Paulo pede aqui é que nós estejamos ligados e observemos e notemos e prestemos atenção. Quem é aquele que não quer, que está aqui? Aqui não, porque aqui não está não. Mas quem é aquele que está querendo impedir o agir de Deus nessa juventude? Vamos estar ligados. A segunda coisa, Paulo vai mais, ele aperta mais a ferida, sabe? Ele chama a galera para um negócio mais, uma responsabilidade maior. Preste atenção aqui, deixa a galera passar, a gente já está encerrando. Paulo vai dizer assim, ó: afastem-se deles. É duro ou não? Ei, está aqui ainda. Mas Paulo diz assim: afastem-se deles. No versículo 17, ele orienta seus irmãos para que se afastem deles. Sabe por quê? Porque essa galera é perigosa. Eles, olha, eles escondem um veneno do engano sobre um manto de simpatia, sobre uma capa de simpatia. As suas palavras, elas são doces e suaves, como está no texto, mas são carregadas de um veneno mortal. Seus gestos são até amáveis, suas atitudes são até agradáveis, mas o seu propósito verdadeiramente é enganar o coração dos incautos, como está escrito aqui, o coração dos ingênuos. Por isso Paulo, ele já está concluindo a carta, Brunão. Ei, Mateus, ele já está terminando a carta, mas aí o Espírito Santo, ele foi, como é que diz? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse texto, sim ou não? Quantos creem? Amém? Paulo já está finalizando, ele já fez as recomendações e as saudações, mas de repente o Espírito Santo traz mais uma mensagem de exortação, e isso tem muito a ver conosco aqui nessa noite, porque a série está acabando, né? Hoje é o último episódio, são os últimos 2 capítulos, mas tem mais um alerta aqui, que o Espírito Santo está trazendo para mim e para você, através da sua palavra. Se você está aqui para receber ainda, diga amém. Paulo está dizendo: se liga, tenha o discernimento espiritual e identifique no meio de vocês aqueles que estão aí simplesmente para causar o escândalo e as divisões e as contendas. E sabe mais? Se afastem deles. Porque é muito mais fácil, eu sempre ouvi isso. É muito mais fácil quem está no buraco puxar quem está de fora para dentro, do que quem está do lado de fora puxar quem está no buraco para fora. Sim ou não? Por mais que tenha um braço desse aí de Bruno Vaz aí, ó, fica difícil. Gente, em sua sabedoria, no versículo 19, acho lindo, olha o verso 19, dá uma olhadinha para o verso 19. Ele traz essa exortação, aí no verso 19 ele diz assim, ó: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha que coisa linda. Sabe o que é que eu vejo Paulo fazendo aqui? Ele traz a última exortação para os seus irmãos em Roma, mas aqui no versículo 19, Paulo, olha o que a gente precisa aprender. Paulo evidencia o positivo para que o negativo seja desprezado naturalmente. Você está percebendo? Paulo traz uma exortação, mas no versículo 19 ele começa a elogiar novamente seus irmãos e dizer assim: olha, eu conheço a obediência de vocês, por isso me alegro a vosso respeito. Paulo evidencia o positivo, Eulão, para que o negativo seja desprezado naturalmente. Aprendamos com o apóstolo Paulo, vamos evidenciar aquilo que é positivo. A gente aprende isso na criação dos nossos filhos. A gente não deve dizer: menino, deixa de ser desobediente. Não, Perão. A gente tem que dizer assim: meu filho, obedeça. Entende? É diferente, sim ou não? Quando eu digo: menino, deixa de ser desobediente, eu estou enfatizando o negativo. Mas quando eu digo: meu filho, você precisa ser obediente, eu estou enfatizando o positivo. É o que Paulo faz aqui. E aí, queridos, ele ainda alerta: e quero que sejais sábios para o bem e simples ou puro para os maus. E ele finaliza com a garantia: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ou seja, um dia todo mal e todo aquele que maquina o mal será esmagado, destruído, aniquilado pelo poder irresistível do nosso Deus. Então não se preocupe, o próprio Deus se encarrega de destruir aquilo que é mal. Eu e você só precisamos estar atentos e observar, e estarmos ligados, notar, termos discernimento, e se preciso for, se afastar. Fique de pé que a gente já vai concluir. Porque para concluir essa carta, para concluir esse último episódio da série Cartas,
para concluir o último episódio dessa carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai nos ensinar, galera, mais uma coisa: que aquele que entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, ele tem a consciência que tudo é dele, por ele e para ele. A ele sempre seja a glória, diga amém. Porque Paulo conclui a carta dizendo: ora, versículo 25, você só precisa ouvir, se puder projetar versículo 25, a gente vai ler e a gente já vai louvar. Somos desafiados a viver esse propósito, a viver a unidade em meio à diversidade. Não tinha forma melhor da gente encerrar essa primeira temporada, a não ser trazendo esse tema, essa ideia. A partir de hoje, o Senhor está estabelecendo um novo tempo nessa juventude, sobre a minha vida, sobre a sua vida, e desalinhados, com contendas, com provocações, com dissensões, nós não vamos a lugar nenhum, mas alinhados na mesma força do Espírito, unidos pelo mesmo Espírito, nós vamos alcançar lugares inimagináveis, e como já declaramos, vamos viver o melhor ano de nossa juventude. E ele encerra dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Versículo 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Quem entende o propósito de viver a unidade em meio à diversidade, tem consciência que tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para sempre. Diga amém. Feche seus olhos. Vamos adorar o Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto nós adoramos, você pode orar, mediante a tudo que foi ministrado aqui durante toda essa maratona desses 16 capítulos dessa carta tão poderosa. Quantos ensinamentos, quantas lições, quantas advertências, mas também quantas palavras de amor. Quando lemos lá que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Quantas palavras que nos acariciam, que nos colocam no colo, quando diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos adorar a Ele. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Cante. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser Vamos cantar mais uma vez? Tem tudo a ver com essa mensagem. Amai-vos uns aos outros. Era tão bom que a gente pudesse dar as mãos, mas não podemos ainda. Mas canta de todo o coração essa canção. Aquele que quiser ser o primeiro, olha o que ele ensina: sirva a todos.
temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. E Ele nos chama a viver essa unidade. Temos que ser como Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser como Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Canta mais uma vez. Temos que ser como Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser como Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai enviou. Temos que ser temos que ser temos que ser temos que ser O Senhor nos chama nessa noite, Juventude Liberty, Adolescentes Chosen, Igreja da Liberdade. Ele nos chama para abrirmos a porta para uma nova estação. Ele nos convida a abrirmos a porta para um novo tempo de coisas novas que o Senhor tem para realizar na minha, na sua vida e através das nossas vidas. Eu não sei se chegou alguém aqui nessa noite e tem a dúvida de fazer parte dessa família, porque aqui está uma família. Mesmo em meio à diversidade, estamos aqui nos esforçando pelo amor de Cristo para viver a unidade. Diga amém. Diga amém. E eu não sei se você chegou aqui nessa noite e talvez você não se sinta parte dessa família. E aí eu não estou me referindo exatamente a essa família Liberty, mas eu estou falando da família de Cristo, a família espiritual. Se você entrou aqui, você não tem certeza de que você é filho de Deus, de que você já foi aceito por Ele como filho. E rapidamente eu queria perguntar: será que existe alguém nessa noite, nesse lugar, que quer entregar a sua vida a Jesus e ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai? Existe alguém nessa noite que quer entregar, fazer uma aliança com Deus, para que a partir de então possa ter a certeza de que é recebido por Ele como um filho, e sendo filho, como escreveu Paulo lá no capítulo 8, sendo filho é também herdeiro de todas as coisas que Deus já preparou. Tem alguém nessa noite? Levante bem alto sua mão, não se envergonha, diga sim para Jesus, entregue sua vida. Tem alguém nessa noite aqui nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão e diga: eu entrego, eu aceito Jesus. Se tem alguém na internet nos acompanhando, escreve aí no chat também: eu aceito, eu entrego minha vida a Jesus. Não perca essa oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Ele te chama, porque olha, nem todos são filhos de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Alguém nessa noite? Se não há, existe alguém que quer talvez se reconciliar, renovar a sua aliança, refazer, ter uma vida na internet, é isso? Amém? Você pode aplaudir a Deus, você pode aplaudir a Jesus, aplauda bem forte a Ele, porque isso é salvação, isso é o maior e melhor presente de Deus para a vida de alguém. Se puder, coloca o nome dessa pessoa para a gente estar orando por ela. Tem mais alguém nesse lugar que precisa nessa noite, que reconhece que nessa noite precisa renovar a sua aliança com Jesus? Ei, não se envergonha, muito pelo contrário, pisa na cabeça do diabo nessa noite, se você entende o propósito pelo qual você foi chamado. E se porventura
Você estava meio frio, meio distante, meio distraído com as coisas desse mundo. Mas nessa noite você entendeu que grande é a obra, grande é o propósito. E você quer estar alinhado com essa liderança, com essa juventude. Se tiver alguém nesse lugar, levante também sua mão para que nós possamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que precisa renovar sua aliança? Tem alguém que precisa ser reaquecido pelo fogo do Espírito nessa noite? Se não tem, nós vamos orar. Mas agora eu queria fazer a última pergunta. Lá no capítulo 15, pode continuar essa vibe aí. Lá no capítulo 15, no versículo 30, Paulo, sendo forte, se achando forte, ele reconhece que precisa das orações e da comunhão de todos os seus irmãos, mesmo os fortes e os fracos. E a última pergunta é, como eu disse no meio da mensagem, o Senhor trouxe essa palavra para concluirmos esse dia, para fecharmos esse dia, porque aqui hoje está sendo fechado um ciclo, e um novo ciclo está sendo iniciado no poder do nome de Jesus. E eu queria saber se você está nesse lugar, e se você, assim como aqueles irmãos em Roma, atenderam ao clamor de Paulo, se vocês atendem ao clamor dessa liderança hoje aqui nesse lugar. E eu queria dizer a vocês assim, ó, como disse Paulo: se juntem a mim, lutem comigo, orem por mim, se juntem a mim, estejam alinhados comigo, para que possamos alcançar o nosso objetivo, como Paulo tinha um objetivo. E se você nessa noite está nesse lugar, e se você de todo o seu coração deseja estar junto comigo nessa batalha, levante bem alto as suas mãos e cante. Cante a Ele. Você pode erguer sua mão e dizer: pastor, eu estou com você. Você pode dizer isso. Temos que ser um, com o Pai em Cristo. Temos que ser um, para que o mundo creia aqui. Temos que ser um, como o Pai em Cristo. Temos que ser um. Será que você pode cantar? Cante. Temos que ser um. Canta aí, vai. Como Pai. Temos que, para que o mundo creia aqui. Levante sua voz. Temos que ser. A gente vai encerrar somente com um grande coral. Somente um grande coral, declarando essa verdade. Vai, temos que ser. Temos que ser. Vai. Uou! Para que o mundo creia aqui. Temos que ser um, como o Pai. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser um. Aplauda bem forte ao nome de Jesus. Aleluia. Pode acender as lâmpadas. Estamos encerrando mais um culto Liberty. Alguns, tá certo, eu entendo. Gente, bom demais, muito obrigado por terem estado aqui durante toda essa maratona. Finalizamos hoje a primeira temporada da série Cartas. Fica ligado, daqui a uns dias, daqui a uns meses, iremos retomar com a segunda temporada. Se junte a nós e vamos viver. Sim, verdade, meu Deus. Thaís Bernardino, desculpa, perdão minha amada, vamos orar por você. A jovem que entregou sua vida a Jesus na internet, muito obrigado, meu amor. Gente, feche seus olhos rapidinho, vamos orar pela vida dela. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos que a tua palavra é viva e poderosa e ela não volta vazia. Muito obrigado porque o Senhor alcançou um coração nessa noite, Jesus, porque a tua palavra é assim, nós pregamos aqui, ela opera em qualquer lugar, porque o Senhor é um Deus onipresente. Nós oramos e abençoamos a vida da tua filha Thaís, Deus, segura na mão dela, Pai, e que a partir de hoje, ela se sinta parte dessa família, nos dá o privilégio de conhecê-la pessoalmente, que ela venha nessa casa, e que nós possamos abraçá-la com todo o nosso amor. Abençoamos sua casa,
casa, sua família e todos os seus projetos no poder do nome de Jesus. Muito obrigado por esse culto, Deus. Muito obrigado por essa série. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, esse homem de Deus que foi inspirado pelo teu Espírito para escrever essa carta. Que sigamos o propósito do que está escrito nesse evangelho, nessas palavras, nessa carta, nessa epístola, Pai. E que em nome de Jesus possamos viver um tempo novo de milagres, de extraordinárias, coisas extraordinárias do Senhor realizadas em nossas vidas. Nós assim oramos e te pedimos no nome de Jesus. E que o imensurável amor de Deus, o Pai, a irresistível, a infinita e infalível graça, e que o poder do Espírito Santo, as suas consolações e o direcionamento e o seu governo seja sobre as nossas vidas, aqueles que estão nesse lugar, aqueles que estão espalhados por toda a terra, hoje, amanhã e para sempre. E você diz: valeu, galera!